Salve, salve acupunturistas! Sejam todos muito bem-vindos ao programa Café com Acupuntura, onde aqui eu trago o melhor conteúdo para vocês terem os melhores resultados tratando as emoções dos seus pacientes. Eu sou o professor Renner e hoje nós vamos falar a respeito dos padrões de desequilíbrios dos órgãos e suas combinações. Tá? Olha só que interessante, né? Nós vínhamos falando do padrão de desequilíbrio de cada órgão específico, então falamos do coração, do pulmão, do fígado, do rim e do baço, e hoje nós vamos falar dos 5 órgãos e como podem se dar as suas combinações. Então, essa aula de hoje vai ser uma síntese global de tudo aquilo que a gente falou e das suas combinações, ou seja, nós vamos aprofundar nesses temas para nós entendermos mais a respeito dos padrões de desequilíbrios. Esse conteúdo ele vem para definitivamente entregar para vocês todo o conhecimento que vocês precisam para saber de padrões de desequilíbrios. Tá? Então, qualquer dúvida é só me mandar aí no chat que eu vou respondendo. Vou fixar aqui também o tema da nossa live para nós começarmos com o pé direito, tá? E também lembrá-los que está acontecendo as aulas da Semana da Acupuntura Emocional. Ontem foi a primeira aula, foi uma aula incrível. Se você ainda não viu, eu recomendo que você tire um tempinho hoje para você assistir essa aula, porque ela não fica disponível por muito tempo, tá? Porque quarta e quinta-feira nós teremos mais 2 aulas e eu farei uma aula extra no domingo, aberta, falando sobre como vocês podem aprofundar nesses temas e abrindo uma oportunidade gigantesca para cada um de vocês, tá? Então vamos lá. Combinações de padrões de padrões de desequilíbrio dos órgãos. É isso. Perfeito. Fixado. Vamos começar então. Sejam todos muito bem-vindos, tá? É uma satisfação enorme ter cada um de vocês aqui para nós fazermos esse bate-papo aqui da melhor forma possível, tá? Então hoje nós estamos falando sobre os padrões de desequilíbrios dos órgãos, tá? Então fiz o padrão de desequilíbrio de cada órgão específico, agora vamos falar sobre as combinações deles, tá? Então para isso eu quero entrar aqui num processo muito grande de falar sobre cada um deles, tá? Então vou até fazer aqui de uma forma para a gente entender de uma vez por todas todos os padrões de desequilíbrios. Fogo, terra, metal, água, madeira. Perfeito! Tá? E aí, então, sim, as aulas da Semana da Acupuntura Emocional começou essa semana, segunda-feira, ontem, né? Tivemos nossa primeira aula. Ela vai estar disponível por pouquíssimo tempo, então corra, assista ela, porque ela vai fazer com que você entenda todo o processo da segunda e da terceira aula. Para você entender das dores físicas que eu vou falar na quarta-feira, amanhã às 8 horas da noite, você precisa entender a primeira aula. E para você entender por que a linha terapêutica que eu vou ensinar na prática para vocês na quinta-feira, você precisa aprender, né, entender todo o conteúdo da aula 1 e da aula 2. Então, vai lá no meu direct, me manda uma mensagem que eu te mando o link das aulas, ou então o link também está na minha bio, beleza? Vamos lá, então? Vamos falar então dos padrões de desequilíbrio de cada órgão. Então, naquela aula que eu falei dos padrões de desequilíbrios do coração, né? Então, nós falamos sobre todos os padrões de desequilíbrios que tinha no coração. Então, eu vou colocar eles aqui, tá? Então, aqui, ó. Deficiência de Ti do coração, que é a somatória da deficiência de Yin, tá? De Yin, Ti, e a deficiência de Yang, Ti do coração, certo? No coração também nós podemos ter a deficiência de sangue, tá? E a estagnação de sangue. Estagnação de Ti e estagnação de Shui, de sangue. Então aqui nós estamos com todos os padrões de desequilíbrios do coração, tá? Esses padrões de desequilíbrios do coração, eles vão gerar um
um acometimento no órgão coração. Mas nós precisamos entender que por trás desses padrões de desequilíbrios do coração, o seu paciente nunca vai chegar apenas com esses tipos de padrões de desequilíbrios. Tá? Eles vão apresentando padrões combinados. Então, se fosse lindo... seria lindo se cada paciente chegasse com um único padrão de desequilíbrio, mas infelizmente não, tá? O paciente vai vir com outros padrões, e por isso que eu quero falar sobre essas combinações agora, tá? Então lá no baço nós vamos ter a deficiência de Ti do baço, tá? A deficiência de Ti do baço, a deficiência de Yang Ti do baço, a deficiência de Yin Ti do baço, tá? A deficiência de sangue do baço e também a estagnação de Ti do baço, tá? Esses são os padrões de desequilíbrios que nós temos no baço, tá? Eu expliquei sobre cada uma delas nas aulas anteriores, então se você quiser assistir as aulas anteriores, me mande um direct que eu te mando também essa playlist dessas aulas anteriores, tá? Aí, nós vamos ter os padrões de desequilíbrios do pulmão, tá? Agora nós vamos falar dessas combinações. No metal do pulmão, nós também temos a deficiência de Ti do pulmão, que também tem a deficiência de Yin do pulmão e a deficiência de Yang Ti do pulmão, certo? Nós também podemos ter a secura, uma síndrome de secura e uma síndrome de fleuma no coração. Tá? E aí, quando nós temos, tá, uma interferência da madeira, tá, e da água, nós podemos ter uma síndrome de vento frio. Quando nós temos uma interferência da madeira e do fogo, nós vamos ter uma síndrome de vento calor. Então aqui, nós já conseguimos entender alguns processos que podem acontecer. Então, algumas combinações: vento frio e vento calor. É igual aqui na Terra: umidade, frio, umidade, calor. Então são síndromes combinadas que vão aparecendo dentro dos padrões de desequilíbrios energéticos, certo? Além disso, nós temos também os desequilíbrios da água, tá? Os desequilíbrios da água estão muito ligados às questões da energia ancestral, né? Da essência, tá? E a essência aqui, então, ela pode ter síndromes de deficiência de Yin, dos rins, tá? Deficiência de Yang Ti, tá? Então vocês vão ver que todos os órgãos e vísceras terão síndrome de deficiência de Yin e de Yang, porque tudo que está ligado à energia Yin está ligado à forma, tudo que está ligado à energia Yang está ligado à função. Então forma e função vão estar sempre correlacionados. E se você tem uma deficiência de Yin, de alteração de forma, e de Yang, de alteração de função, você vai ter uma deficiência de energia geral daquele órgão. Perfeito? Por isso que nós podemos ter deficiência de Ti geral, de todos os órgãos, deficiência de Yin, de todos os órgãos, deficiência de Yang, de todos os órgãos. Perfeito? Tá? E aí nós também vamos ter uma deficiência da essência, da energia ancestral, do Jin. Do Jin. Tá? Que são os principais padrões de desequilíbrios do elemento água, do Yin em especial, tá? Porque as próximas aulas nós vamos falar a respeito dos padrões de desequilíbrios das vísceras, tá? Então agora nós estamos falando dos órgãos, tá? E aí nós temos os padrões de desequilíbrios do fígado, né? Do fígado. Então o fígado também, além das deficiências de Yin, deficiência de Yang, podendo gerar uma deficiência de Ti geral, tá? Nós também vamos ter uma estagnação de Ti e de Xue, que elas podem estar combinadas ou isoladas, tá? Estagnação de Ti, estagnação de Xue. Nós podemos ter uma ascensão do Yang Ti, do fígado, tá? E nós podemos ter um padrão de desequilíbrio de vento. De vento.
Perfeito? Então, esses são os padrões de desequilíbrios energéticos de cada órgão e cada víscera. Tá? E esses padrões, eles podem se combinar. Então, como aqui nós já falamos, né, de alguns desses padrões, umidade e frio. Então, a umidade, a estagnação da Terra, tá? Um nível de cronicidade dos padrões de desequilíbrios da Terra. Uma estagnação de energia da Terra gera umidade, mucosidade e fleuma. E se a água interfere diretamente na Terra, pode ser uma umidade e frio. E aqui nós temos uma combinação muito importante, porque o frio densifica as energias. Então, o frio densifica as energias, gerando todos esses padrões de desequilíbrios, alterando o padrão de desequilíbrio do baço, né? Comprometendo a transformação, a maturação e o transporte dos alimentos, elevando a um padrão de desequilíbrio, né? De umidade, mucosidade e fleuma, gerando alteração de forma, gerando alterações de forma, tá? E assim, né, sucessivamente, com cada órgão e cada víscera. Então, a umidade e calor também vem por um consumo de uma densificação energética da Terra, e quando a energia fica muito densa, ela gera uma estagnação. Se essa estagnação está atrapalhando a circulação energética, ou também pode estar atrapalhando a circulação de sangue, porque a estagnação de sangue, ela vem por conta de uma estagnação de Qi da Terra. E aí, se está muito estagnado e o organismo precisa de levar energia em livre fluxo em todas as direções, então o organismo começa a gerar calor, umidade e calor. O calor para quê? Para tentar diluir essa energia mais densa, para trazer novamente o livre fluxo de energia. Então, uma combinação muito grande que nós podemos ver na língua, né, que é a umidade, né, uma língua edemaciada, a umidade mostra uma língua edemaciada, juntamente com com a estagnação de sangue, tá? Com a língua arroxeada. Essa deficiência, essa estagnação de energia pode chegar nas laterais da língua, mostrando a língua, além de volumosa, além de edemaciada, uma língua com marcas de dentições, arroxeada, que mostra a estagnação de sangue, e uma língua vermelha, em especial vermelha na ponta. E essa estagnação de sangue, ela pode se mostrar, né, arroxeada apenas nas laterais, e uma língua com um padrão inteiramente vermelho, mostrando o calor, que está tentando gerar a diluição dessa estagnação de energia para melhorar a circulação de sangue, e isso interfere diretamente, né, num ciclo vicioso. Um ciclo vicioso, que se você não busca o reequilíbrio, esse paciente pode vir trazendo um padrão de cronicidade, gerando um padrão de cronicidade. E uma coisa que eu gosto sempre de bater na tecla é que quanto mais padrões de desequilíbrios associados, maior a cronicidade desses pacientes. Então isso leva mais tempo a ter os melhores resultados. Então nós precisamos entender isso, porque isso fala a respeito de prognóstico. E então nós alinhamos a expectativa com a realidade do nosso tratamento para o nosso paciente, evitando assim uma frustração desse paciente. Show? Tá fazendo sentido isso para vocês? Tá fazendo sentido isso para vocês? Porque ao final eu quero falar dos principais pontos de cada um, que aí você vai poder combinar isso aí de acordo com o padrão de desequilíbrio do seu paciente. Show? E aí então, né, nós podemos ter vento frio. Então, olha, vento vem de um padrão de desequilíbrio da madeira. Um padrão de desequilíbrio da madeira, tá, que interfere no frio do elemento água e chega lá no elemento metal, gerando uma síndrome combinada de vento frio. Olha quantos padrões de desequilíbrios eles podem se combinar, gerando alterações ali no seu paciente. Vamos outra? A madeira pode gerar o vento, uma irregularidade de energia, que se acende através da ascensão do Yang
aumentando a energia Yang, gerando calor e interferindo diretamente no metal, gerando um padrão de desequilíbrio de vento-calor. Gerando um padrão de desequilíbrio de vento-calor. E aí, o seu paciente, e quando eu falei aqui nos cafés com as acupunturas anteriores, né, que eu falei a respeito de não falar sobre sintomas, era a respeito disso. Porque o seu paciente pode ter uma dispneia, pode ter uma tosse, pode ter uma constipação intestinal aqui no metal, mas um paciente ser por vento frio, outro por vento calor. E aí, se eu falo de sintomatologia, você vai ficar achando que dispneia aos menores esforços, tosse, constipação intestinal, poderia vir apenas por esses padrões de desequilíbrios. E necessariamente não será. Então, o que eu quero aqui é que vocês tenham um raciocínio clínico por trás de cada um dos padrões de desequilíbrios. Por cada um dos padrões de desequilíbrios. Por exemplo, a ascensão da energia Yang, que é uma síndrome, né? É um padrão de desequilíbrio da madeira, ele pode estar vindo por conta da estagnação da Terra. A Terra não consegue transformar, transportar e maturar os alimentos, então ela gera uma estagnação. Essa energia parada, né, mais densa, ela tem característica de energia Yin, e a energia Yin e Yang, elas precisam de estar no equilíbrio. Se a energia Yin ela entra em desequilíbrio, ela vai ficando mais densa, mais pesada, mais estagnada, a energia Yang não consegue acompanhar ela, porque a energia Yang é movimento. Então a energia Yang se acende, sobe. Se ela sobe, ela vai gerar um padrão de ascensão da energia Yang. Mas ela vem puramente só por conta da madeira? Não, ela geralmente vem combinada com a terra. E quando ela tem essa combinação, essa ascensão da energia Yang vai acender a energia Yang do fogo, gerando um padrão de calor. Então, o simples padrão de desequilíbrio de calor, ele pode não vir apenas da energia Yang lá do fogo, por conta de uma deficiência de Yin, que o coração não está conseguindo segurar o Yin e gera um calor excessivo na mente, gera um padrão de ansiedade. Então, olha que fantástico isso aqui, porque agora nós conseguimos raciocinar muito mais, inclusive dentro da metodologia do curso de acupuntura na inteligência emocional. Por quê? Porque quando nós temos, então, um fogo gerando calor, por exemplo, uma deficiência de Yin que não consegue segurar o calor, nós temos uma ascensão dessa energia Yang para a mente, gerando um processo de ansiedade. Então, vamos colocar a patologia ansiedade. Ansiedade. A ansiedade, ela pode vir por conta de uma deficiência de Yin do coração. A energia Yin está deficiente, a energia Yang se acende, gerando um processo de calor. Nós podemos ter uma ascensão da energia Yang do fígado, que eleva essa energia Yang para a mente, gerando excesso de atividade mental, gerando calor na mente, gerando um quadro de ansiedade. Nós podemos ter uma deficiência da essência dos rins, que gera um padrão de muito frio e interfere, não controlando o fogo, gerando uma ascensão de calor. Olha só. Padrões de desequilíbrios da ansiedade. Estamos falando de uma única patologia, de uma única sintomatologia, mas de diferentes padrões de desequilíbrios. Tá? Nós podemos ter uma estagnação de Qi, gerando um processo de comprometimento da Terra, que está gerando uma ascensão do calor para tentar diluir essa energia. E nós podemos ter também uma ansiedade por conta de uma alteração do metal que não consegue estabilizar o fogo. Tá? O metal
metal muito denso e o fogo tentando esquentar esse metal. Então vamos fazer uma analogia mais profunda aqui, porque essa é uma síndrome mais complexa. É uma contradominância do metal no fogo. Então, se você tem um metal muito duro, muito frio, muito rígido, e você quer derreter esse metal com uma vela, vai ser possível? Não, não vai ser possível. Então, o fogo, a frieza do fogo, que é um padrão combinado da água, a água interferindo no metal que interfere no fogo, pode gerar, então, esse padrão também de deficiência de INT do pulmão, que não controla o fogo, que não consegue, ser controlado pelo fogo, gerando também um quadro de ansiedade. Olha que maluquice! Isso aqui é só um exemplo de como vocês podem entender esses processos. Tá fazendo sentido isso para vocês? Se tiver fazendo sentido, mande a cabecinha saindo fumaça aí para eu entender. Show! Então, aqui nós precisamos entender que muito mais do que compreender os padrões de desequilíbrios energéticos e a sintomatologia dos nossos pacientes, é nós fazermos uma anamnese minuciosa para nós entendermos o nosso paciente na sua forma mais integrativa. É compreender que cada paciente ele é único e ele tem um padrão de desequilíbrio energético que vai gerar uma patologia específica. E aí eu posso ir ainda mais além com tudo isso. Tá? Eu posso chegar aqui e falar para vocês que todos esses padrões de desequilíbrios vêm por conta de uma emoção. Essa emoção gera esse desequilíbrio energético que gera uma patologia. Então, se você quiser tratar a patologia do seu paciente, você pode tratar. Você pode usar craniopuntura de Yamamoto, auriculoterapia, você pode usar pontos locais, eletroestimulação. Existem inúmeras técnicas para tratar isso. Pontos nós e pontos raízes, tá? Tendíneo muscular, você pode usar a acupuntura do mestre Tung. Tá? Então tem várias formas que você pode tratar a patologia. Mas a grande virada de chave da acupuntura é você entender os padrões de desequilíbrios energéticos, que é tudo isso que nós estamos falando. Agora, o ouro em pó da acupuntura, a cereja do bolo da acupuntura, é você entender que por trás desses padrões de desequilíbrios existe um padrão consciencial, um padrão mental, um padrão temperamental, um padrão emocional que interfere diretamente nesses padrões de desequilíbrios e nessas patologias. Então, a partir de agora, você entende que uma emoção pode gerar qualquer um desses padrões de desequilíbrios. Inclusive, eu costumo colocar que o estresse é o gatilho que pode gerar as alterações emocionais. Então, o estresse pode gerar ansiedade e gerar esses padrões de desequilíbrios energéticos. O estresse pode gerar preocupação. E a preocupação pode consumir a energia do estômago e do baço, gerando esses padrões de desequilíbrios energéticos. O estresse pode gerar tristeza, e essa tristeza pode se desdobrar em depressão, gerando esses padrões de desequilíbrios energéticos do pulmão. O estresse ele pode gerar medo e gerar esses padrões de desequilíbrios da água, do rim. E também o estresse pode gerar raiva, mágoa e rancor. Então, nós temos que o estresse é um gatilho que desdobra as emoções, independente de quais sejam, gerando padrões de desequilíbrios energéticos que, quando combinados com mais de uma emoção, gera combinações de padrões de desequilíbrios energéticos. Olha só que interessante.
você nunca vai sentir uma tristeza sozinho. A tristeza ela pode vir com ansiedade, pode vir com insegurança, pode vir com frustração. A frustração pode vir com ansiedade, com insatisfação, com insegurança e medo. Então, as nossas emoções, elas se combinam, gerando combinações de padrões de desequilíbrios energéticos que gera múltiplas queixas nos nossos pacientes. E aí eu pergunto para vocês, os pacientes de vocês chegam num consultório de vocês para um atendimento de vocês com uma única queixa ou com um monte de queixa? Insônia, dor lombar, cefaleia, constipação intestinal, rinite, sinusite, e aí vai. Isso nos mostra que esse paciente que tem múltiplas queixas, ele vem de múltiplos padrões de desequilíbrios energéticos combinados, que vem com múltiplas alterações emocionais, gerando todos esses padrões de desequilíbrios. Esse é o grande ponto, a grande chave da questão, que é o maior insight que eu acho dentro da acupuntura, você entender esse processo. Se você entende isso, você vai ter em mãos a possibilidade de gerar um reequilíbrio orgânico para o seu paciente. E como que você vai fazer isso? Você pode usar, então, aqui, os principais pontos de cada um desses elementos. Então, do fogo, pontos como C5, C7, pericárdio 6, bexiga 15, VC17 e R6. E o R6 aqui é um ponto de extrema importância, porque eu vou até colocar aqui o R6, porque ele é um ponto que ele tonifica todos os órgãos. Tonifica todos os órgãos. Então ele é um ponto que pode ser utilizado em qualquer padrão de desequilíbrio de deficiência. Show? Então R6. Então você pode combinar esses pontos aqui para trabalhar esses padrões de desequilíbrios. Tá? Assim como você pode usar os pontos do baço, os principais pontos do baço, que são, então, estômago 36, VC12, bexiga 20, tá? Baço 3, baço 6, tá? São pontos que vão tonificar o elemento terra. Em especial, gosto também do F13 e do F14. O F13 e o F14, eles melhoram a energia do triplo aquecedor médio. O F13 melhora a energia do baço e o F14 do estômago, melhorando a transformação, a maturação e o transporte dos alimentos. Show? Perfeito. Deixa eu ver se eu não esqueci nenhum ponto aqui. Isso mesmo, esses pontos mesmos do baço. Para os principais padrões de desequilíbrios do pulmão, tá? E aqui eu preciso que vocês entendam que esses pontos não são fixos, tá? São pontos, são sugestões de pontos para cada um dos padrões de desequilíbrios. Se você quiser aprender os pontos específicos para cada um dos padrões de desequilíbrios dos órgãos e das vísceras, nós temos aulas específicas sobre isso. Hoje eu estou mostrando como você pode combinar tudo isso. Então, se o seu paciente tem uma umidade e calor, você pode associar os pontos como baço 3, baço 6 com C5 e C7, por exemplo, que são pontos que vão tratar os dois padrões de desequilíbrios. Então, selecionar os pontos de acupuntura é a parte final do seu tratamento. O que vai determinar a escolha e a seleção dos pontos? Uma boa anamnese, entender da fisiologia energética e do diagnóstico energético e emocional, que eu vou falar agora sobre os desequilíbrios emocionais de cada um deles. Tá? Do pulmão, os principais pontos do pulmão são P9, P7, R6, bexiga 13, tá? Bexiga 13, são pontos que pericárdio 6, que melhora a energia do pulmão, tá? IG4, IG11, tá? São pontos que vão auxiliar o elemento metal, VG16, VG16. Perfeito? São pontos que vão reequilibrar os padrões de desequilíbrio, os principais pontos que vão reequilibrar os principais padrões de desequilíbrios do elemento metal, do pulmão. Tá?
do rim. Os principais pontos que vão melhorar, né? A deficiência de yin, de yang, deficiência de qi e o consumo da energia ancestral. E o consumo da energia ancestral, tá? São os pontos R4, R3, R6, bexiga 23, tá? R10 são os principais pontos aqui de tratamento das questões energéticas do elemento água. O bexiga 52 também vai atuar nas questões mentais, tá? Nas questões mentais aqui do nosso paciente. Como nós estamos falando de deficiência da essência, tá? VC4 e VG4 também têm importância nesse tratamento. Show? Então, os principais pontos que tratam os desequilíbrios do elemento água, em especial do rim, certo? E aí nós temos também os pontos do fígado, tá? Então, pontos do fígado como F3, F13 e F14, porque o fígado sofre muito com os padrões de desequilíbrios da estagnação, tá? Baço 3 também vai auxiliar aqui esse processo, tá? Bexiga 18, bexiga 17, tá? São pontos de extrema importância para o tratamento do fígado. Quando nós temos algumas alterações emocionais, PC6 e triplo aquecedor 6 também vai auxiliar nesse processo, tá? O vesícula biliar 20 também melhora a ascensão da energia Yang-Qi, tá? Melhora a ascensão da energia Yang-Qi. F8 também. F8 e também o ponto bexiga 17, que coordena o sangue, tá? Que coordena o sangue. Então são pontos de extrema importância para o tratamento dos padrões de desequilíbrios da madeira. Então, pessoal, o que eu quero que vocês entendam nessa aula de hoje é que cada órgão e cada víscera tem padrões de desequilíbrios específicos, que esses padrões de desequilíbrios específicos podem se combinar, gerando patologias energéticas mais complexas, tá? Então nós podemos ter a combinação disso aqui tudo o tempo inteiro, mas que esses padrões de desequilíbrios energéticos, eles vêm por um único motivo, que é um padrão de desequilíbrio mental, emocional. Tá? Então, se você vai tratar o seu paciente com qualquer patologia crônica, seja ela crônica, seja ela aguda, seja na transição da aguda para a crônica, tá? Você vai ter que entender que esse paciente tem uma patologia física, que vem de um desequilíbrio energético, que pode vir por essas combinações energéticas aqui, e que tem uma combinação emocional por trás. E que muitas vezes o seu paciente não sabe falar sobre as emoções, ou ele não quer, ou ele não sente segurança em tocar naquelas feridas emocionais que estão gerando esses padrões de desequilíbrios energéticos. E aí, nós precisamos entender que para você ter o melhor resultado com a acupuntura, você precisa reequilibrar essa parte emocional, essa parte mental do seu paciente. E muito mais do que você apenas chegar nesses padrões de desequilíbrios energéticos, que já parece muito complexo, né? Que já parece muito difícil de você fazer esse diagnóstico, mas se você voltar nas aulas lá de padrões de desequilíbrio de cada órgão e cada víscera, você consegue. Tá? Você tem que entender que por trás de tudo isso ainda tem uma questão emocional que muitas vezes o seu paciente não sabe falar, ou não está no consciente. E você precisa trabalhar isso. Professor, mas como que eu vou trabalhar uma questão emocional que o meu paciente não fala, ou que ele mesmo nem sabe que existe? Uma questão emocional que pode estar vindo de um período quando ele ainda estava no ventre da mãe dele. Olha só que interessante. Existe sim uma linha terapêutica capaz de trazer essas dessensibilizações de cada uma das emoções. Por isso que não é protocolo fechado. Então cada paciente, se for uma ansiedade por deficiência de yin do coração, você vai fazer a dessensibilização do fogo. Se for uma ascensão da energia yang do fígado, você vai fazer uma dessensibilização da madeira. Se for uma deficiência de energia ancestral, você vai fazer a dessensibilização da água.
Se for uma estagnação de ti, você vai fazer uma dessensibilização da terra. Se for uma deficiência de yin do pulmão, você vai fazer a dessensibilização do metal para limpar essas emoções. Ah, professor, mas e se for uma ansiedade por todos esses padrões de desequilíbrios? Uma ansiedade crônica, que vem desde a infância, e o paciente hoje tem 60 anos, 80 anos de idade. Você vai fazer uma dessensibilização por vez. Porque cada dessensibilização dessa aqui, ó, vai promover um autoconhecimento e um autocontrole para o seu paciente melhorar as questões emocionais, mentais, limpar essas emoções que podem estar no campo da consciência ou da inconsciência. Show? Essa aula vai para o YouTube? Vai sim, tá? Aula maravilhosa, gratidão pelos ensinamentos. Eu que agradeço vocês por acompanhar, por estarem aqui. Tá? O Café com Acupuntura só existem porque vocês seguram na minha mão e fazem esse programa acontecer junto comigo. Eu sou eternamente grato por todos vocês, por estar aqui durante um tempo no período da manhã para falar com vocês, com quem quer escutar, com quem quer aprofundar, quem quer elevar esses conhecimentos dentro da medicina tradicional chinesa. Por isso que eu faço isso há mais de 3 anos. Só de discussões de casos clínicos, já foram mais de 350 casos clínicos. Fora essas aulas com temáticas específicas de raciocínios clínicos, de conteúdos técnicos. Tá? Então eu agradeço muito aí quem compartilha todas essas aulas, quem divulga, ajuda na divulgação do meu trabalho, porque isso aí só fortalece a nossa classe. Só fortalece a nossa classe. Então sou eternamente grato por cada um de vocês que acompanha, dos seguidores, dos alunos, que acompanha aqui, mesmo tendo o curso, acompanha todas essas aulas aqui e vai complementando tudo isso, elevando o nível dos seus atendimentos e gerando uma transformação para os seus pacientes. Tá? Então, mais do que tudo isso, você pode fazer a dessensibilização do fogo para melhorar não só a questão mental, mas a dessensibilização do fogo promove um reequilíbrio energético nesses padrões de desequilíbrios também. Por isso que é uma metodologia extremamente complementar, extremamente completa e complexa, mas que facilita o seu raciocínio para você entender o seu paciente e você não ficar perdido em todos esses padrões de desequilíbrios. Tá? Você pode usar a dessensibilização da terra para melhorar um padrão emocional de preocupação e também um padrão de desequilíbrio desses energéticos. A dessensibilização do metal também melhora a insatisfação, a tristeza e a depressão, além de melhorar esses padrões de desequilíbrios. Assim como a dessensibilização da água, assim como a dessensibilização da madeira. Eles vão promover um reequilíbrio energético desses padrões de desequilíbrios e vão melhorar um padrão de desequilíbrio mental, emocional, limpando as emoções. Mais do que isso, você pode combinar elas também, as dessensibilizações. Então, uma patologia de umidade e frio, você pode combinar a dessensibilização da terra com a dessensibilização da água. Uma patologia de umidade e calor, você pode dessensibilizar a terra e dessensibilizar o fogo. Uma patologia de vento frio, você pode dessensibilizar a madeira, a água e o metal. Uma patologia de vento calor, dessensibilização da madeira, do fogo e do metal. Então você consegue gerar linhas terapêuticas dentro da linha terapêutica maior que é a acupuntura da inteligência emocional. E juntamente com isso você está fazendo um reequilíbrio geral do seu paciente. Não só da patologia, não só dos desequilíbrios energéticos, mas também das questões temperamentais e emocionais. Inclusive, dentro do curso, eu te ensino como você vai chegar na constituição física, que é o local de menor resistência que gera um padrão de desequilíbrio emocional. Então, você vai saber onde aquele paciente tem um maior desequilíbrio emocional que pode gerar qualquer uma dessas patologias, qualquer uma desses padrões de desequilíbrios energéticos. Show? E ainda temos o grande diferencial do curso. O grande diferencial do curso, que é a dessensibilização gestacional. Essa dessensibilização gestacional, ela acontece limpando as emoções que nós vivenciamos desde o período que estávamos no ventre da nossa mãe.
Então, patologias emocionais que sua mãe sentiu quando estava gestante de você e que passou para você através do cordão umbilical, interferindo na sua epigenética e que pode gerar uma paralisação, um comprometimento, um desenvolvimento, uma diminuição da sua força de vontade, do seu discernimento, da sua clareza mental, do seu foco, da sua concentração, da sua memória, do seu espírito de liderança, que interfere diretamente em como você lida com as emoções na sua vida adulta, pode vir desse período. E se você faz uma terapêutica dessa de dessensibilização gestacional, você interfere diretamente na limpeza dessas emoções a ponto de destravar você e os seus pacientes. Então é isso que eu ensino para vocês. É isso que eu ensino para vocês. Tá? É isso que eu trago para vocês de uma maneira muito mais profunda. De uma maneira muito mais profunda. Show? E se vocês querem aprender toda essa temática de uma maneira mais profunda, vocês precisam assistir às aulas da Semana da Acupuntura Emocional. O link está na minha bio. Ou você pode me mandar um direct que eu te mando os links também. Tá? Semana da Acupuntura Emocional. Você vai aprender a limpar as emoções dos seus pacientes, fazendo um reequilíbrio emocional, energético e físico, a ponto de gerar um autoconhecimento e um autocontrole dessas emoções. Professor, posso fazer em gestante? Pode. Pode. Porque você reequilibrando as emoções da gestante, você reequilibra as emoções do feto que está sendo gerado, que está sendo formado. Ah, professor, posso fazer em todas as gestantes? Depende. Você vai ter que avaliar, né, essa gestante. Histórico de aborto prévio, familiar, risco gestacional, descolamento trofoblástico, se ela teve, se ela tem, risco de pré-eclâmpsia, tudo que interfere na gestação. Tá? Mas podem fazer sim. Avaliando e tendo indicação, pode fazer sem problemas. Eu fiz na Rafa e foi incrível. Show? Perfeito? Então, pessoal, esse foi mais um Café com Acupuntura, com conteúdo brutal, tá? Brutal. Se nós pegarmos esses 42 minutos de aula que nós tivemos até aqui, eu resumi nesses 42 minutos pelo menos 8 módulos da sua pós-graduação. Eu resumi para vocês pelo menos 8 módulos da sua pós-graduação. A parte mais fundamental da sua pós-graduação, eu resumi nessa aula. Então, você está em mãos aí um conteúdo gratuito que vocês podem elevar muito os resultados dos seus pacientes, tá? Elevar muito o conhecimento para você atender melhor os seus pacientes. Então, convido vocês a compartilhar isso com seus colegas acupunturistas para que eles também possam aprender e nós possamos, né, chegar em mais pacientes. Divulgar a acupuntura de uma maneira muito mais ampla, para que os pacientes sejam transformados, tenham resultados, gostem e façam mais acupuntura. Tá? As pessoas precisam entender que a acupuntura ajuda muito esses pacientes, não só no físico, não só no energético, mas também no mental, no temperamental. Por isso que eu falo que é a acupuntura na inteligência emocional na veia. Tá? É isso aí. Show? Pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje. Nos vemos amanhã, tá? Amanhã farei mais um Café com Acupuntura, tá? Qualquer dúvida, estou sempre à disposição, tá? Assistam a aula de ontem, não deixem de assistir a aula de ontem, porque ela é fundamental para vocês entenderem a aula de amanhã às 8 horas da noite da Semana da Acupuntura Emocional. Quinta-feira teremos mais uma aula e no domingo uma aula extra, uma aula aberta extra, com conteúdo denso e brutal para explodir a sua mente e você entender de uma vez por todas como você pode ter os melhores resultados com os seus pacientes. Beleza? Qualquer dúvida, estou sempre à disposição, só me chamar no direct e estamos juntos, tá? Qualquer dúvida, estou sempre por aqui. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau, pessoal.